Aqui no nosso vídeo para falar sobre um assunto que vi muitos de vocês comentando aqui no YouTube, quanto também lá no Instagram, envolvendo o meio-campista Ignacio Jara, jogador chileno de 25 anos de idade, que teve uma breve passagem pela equipe do Goiás lá na temporada de 2020. Muitos torcedores comentando sobre essa sua volta, Goiás que vem sofrendo aí por conta de não ter mais uma referência de camisa 10, o Evo já nem vinha ajudando tanto assim, mas com a sua rescisão, aí sim o Goiás piorando ainda mais, deve buscar aí pelo menos 2 jogadores para essa posição no decorrer do Campeonato Brasileiro. Então o Ignacio Jara, que inclusive chegou a responder um torcedor do Goiás ainda nesta última semana, falando que seria realmente um prazer, seria bem-vindo, né, ele voltar à equipe esmeraldina. Enfim, já deu essa moral. Atleta que identificou muito com a torcida do Goiás, apesar das suas poucas atuações. 8 jogos lá no ano de 2020 e 1 gol marcado. Ele que inclusive engatou uma boa sequência, marcou um gol ali contra o Coritiba, dentro do estádio da Serrinha, no total pelo time esmeraldino, 6 jogos no Campeonato Brasileiro com esse gol e também mais 2 atuações ainda no Campeonato Goiano. Sua estreia aconteceu diante do Iporá, vitória dentro de casa por 1-0 lá no Estádio Olímpico. Depois disso foi titular contra a equipe da Aparecidense, aquele último jogo antes da paralisação, lá no ano de 2020, retornou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, fora de casa, né, atuou 9 minutos daquele duelo. Também foi titular contra o Corinthians, derrota na Serrinha por 2-1. Participou de mais 9 minutos diante do Sport fora de casa e contra o Coritiba entrou ali nos últimos 10 minutos e marcando um gol importante, né, no empate por 3-3 do Verdão. Atuou também mais 8 minutos diante do Ceará, 45 minutos contra o Fluminense e depois disso ficou 3 partidas consecutivas no banco de reservas, a última delas lá contra o Bahia, no dia 16 de outubro de 2020 e assinou nessa sua rescisão com a equipe do Goiás. O Verdão que tinha vários estrangeiros dentro daquele elenco, posso citar aqui, além do Jara, tivemos ali, por exemplo, o Quevedo, né, jogador também peruano que não deu muito certo. Rapidamente chegou o Salazar, volante colombiano. E se eu não me engano ainda falta mais um, o Ariel Cabral, né, foi o único que chegou já naquela reta final e acabou dando certo. Então o Goiás, meio que o Queco também saiu nesse mesmo período, assim que virou o ano, né, o Goiás já não contava praticamente com quase nenhum estrangeiro dentro do seu elenco. Mas o Jara teve essa certa identificação, ele que chegou com muita moral após fazer uma boa segunda divisão pela equipe do Cobreloa, lá no futebol chileno. Em 2019 foram 26 partidas, 11 gols marcados e 7 assistências. Goiás, inclusive, em 2020 acabou vencendo a concorrência do Botafogo para fechar aí com um jogador que inclusive já tinha passagens na seleção de base, né, da equipe do Chile. Em 2020 voltou para o seu país para defender aí o Colo-Colo, ele que só estava emprestado ao Goiás. Foram 8 partidas, 1 gol marcado e 3 assistências. Em 2021, 18 jogos, 2 gols e também mais uma assistência. Foi campeão do torneio Apertura lá no Chile. Agora, nesse ano de 2022, foi repassado à União Espanhola, onde até aqui soma 10 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Seu contrato com a União Espanhola vai até dezembro de 2023. Então, muitos torcedores comentando sobre essa ideia, até mesmo fui checar com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro. Ele deixou claro que não gosta de falar muito sobre jogadores, mas também avisou que o Goiás hoje não tem interesse nenhum em contratar jogadores que estiveram aqui no Verdão lá na temporada de 2020. Então já dando um basta ali tanto nessas especulações, muito por parte dos torcedores, né, querendo ir de volta, principalmente o Jara, que deixou essa boa impressão, mas acabou não tendo muitas oportunidades no elenco alviverde. Outro também que vinha sendo especulado era o Daniel Bessa, né? Enfim, o Jara que hoje tem 25 anos de idade, nos últimos jogos aí pela equipe da União Espanhola. Sua última atuação aconteceu agora no dia 2 de julho, um jogador que vem sendo mais reserva do que titular lá no Chile. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o Ignacio Jara, né, jogador que teve essa breve passagem no Verdão, até que chegou a atuar em algumas partidas bem. Acho que se tivesse um pouquinho mais de tempo para adaptação, aquela paralisação no futebol também foi muito ruim. Acho que poderia dar certo, né? Mas esse seu contrato bem longo com a equipe da União Espanhola, juntamente no empréstimo com o Colo-Colo, até dezembro de 2023. E como confirmou aí o Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás hoje não tem interesse de buscar atletas do passado, né? Muito menos deste ano de 2020.